Oi gente, eu sou a Camila e eu vou começar a fazer alguns vídeos aulas para ajudar vocês com alguns conteúdos de história. E eu vou deixar escrito aí embaixo conforme que eu for falando, que é para ajudar vocês a memorizar, porque é bom para vocês terem uma relação, né, do que acontece primeiro, o que acontece depois, e vai ser bom também caso vocês queiram copiar para fazer um resumo. Tá, hoje o assunto é sobre a Primeira Guerra Mundial. E o que vocês precisam saber é que a Primeira Guerra Mundial ela foi chamada por muitos historiadores de a Grande Guerra durante um certo tempo. Por quê? Porque eles não sabiam que haveria uma Segunda Guerra Mundial. Então eles chamavam de a Grande Guerra. E por que foi uma guerra mundial? Porque ela afetou todos os continentes, indireta ou diretamente. Diretamente foi mais os conflitos bélicos entre a Europa e a Ásia e a América do Norte, né, quando os Estados Unidos entram. E indiretamente a gente tem o caso do Brasil mesmo, porque como é que a gente foi afetado? A gente exportava muito café para a Europa. Só que, em contexto de guerra, eles tinham necessidades mais emergentes. Então, a nossa economia exportadora caiu muito, teve uma grande queda na nossa exportação de café. Isso favoreceu o nosso mercado interno e a nossa industrialização. A gente focou mais nisso, por conta dessa queda da exportação. Gente, vamos pensar nos antecedentes da guerra para a gente entender o que motivou. Foi no contexto de revolução industrial, em que as potências precisavam de mercado consumidor. Foi aí que gerou o imperialismo. O que foi o imperialismo? Foram conquistas territoriais, foi meio que uma colonização forçada, principalmente na Ásia e na África. Ou seja, primeiro motivo, imperialismo. Conquistas territoriais nesses locais. Segundo motivo, foram as unificações tardias, principalmente da Alemanha e também do Império Austro-Húngaro. E isso foi o pan-germanismo. Pan significa aumentar, né, unificar, e o pan-eslavismo. O pan-germanismo surgiu com a Guerra Franco-Prussiana, onde a Prússia venceu e tomou alguns territórios da França, se tornando o Império Germânico. E eles estavam cada vez mais querendo território, porque conquistar território é você conquistar matéria-prima e lucrar. Eles estavam querendo cada vez mais isso, a Alemanha. E também houve o pan-eslavismo, em que os países eslavos eles estavam contra a dominação austro-húngara. E aí eles estavam tentando unificar os países do leste europeu. Estavam contra a Sérvia. E a Sérvia tinha apoio da Rússia. Então eles também estavam contra a Rússia. Ou seja, os países estavam guerreando entre si, estavam um bolado com o outro. Só que não tinha nada formal de guerra, né? Até que houve o estopim da guerra, que foi o marco inicial da guerra. Quando o arquiduque austro-húngaro ele foi assassinado por um grupo de sérvios. Então eles declararam guerra contra a Sérvia e automaticamente contra a Rússia, porque a Rússia era aliada da Sérvia. E então você repara, a Alemanha estava combatendo a Inglaterra, porque o Império Germânico, com a unificação e com a conquista de territórios, estava se tornando uma grande potência, então estava disputando ferro e elementos com a Inglaterra, que era a maior potência da época por conta da Revolução Industrial. E a Alemanha também estava contra a França, porque a França perdeu territórios para ela. E enfim, estava todo mundo lá guerreando. E aí surgiu uma política de aliança, que foi mais uma questão de afinidade para os países se protegerem. E aí houve a
Tríplice Aliança, que foi a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Preste atenção na Itália, tá? E também teve a Tríplice Entente, que foi a Inglaterra, a Rússia e a França. Gente, vocês precisam saber que a guerra ela dura 4 anos, que vai de 1914 até 1918. E no início da guerra, ela foi marcada por uma guerra de movimentos, em que os países eles estavam começando a se movimentar em prol da conquista de territórios. Eles estavam começando, né, nessa movimentação. E aí veio a Guerra das Trincheiras. As trincheiras ficaram muito famosas, vocês já devem ter ouvido falar já deve ter aparecido em algum filme, enfim. As trincheiras nada mais eram que buracos cavados no solo para os soldados se esconderem. Isso é por conta de não ter um avanço tecnológico muito grande no início da guerra. Ainda não tinha canhão, um armamento bélico forte, então eles tinham esse método para se esconder. Eles passavam muito tempo nesses buracos. E, inclusive, haviam soldados que nem morriam exatamente por causa da batalha. Tinha soldados que morriam só de estar nesse meio, por conta da contaminação de rato, de urina. Então, gente, em 1915, eu falei pra vocês lembrarem da Itália, né, na Tríplice Aliança. E o que acontece? A Tríplice Entente oferece territórios para a Itália se aliar a elas. Então a Itália sai da Tríplice Aliança e passa para a Tríplice Entente. Isso em 1915. Em 1917, a Rússia ela passa por um problema interno, que é a Revolução Russa, que eu vou explicar para vocês em outro vídeo aula com o maior prazer. Enfim, a Rússia passa por esse processo de revolução e os camponeses eles estavam bem bolados com o czar por conta dele ter colocado eles na guerra. E então eles saem da guerra quando os bolcheviques tomam o poder na segunda revolução, que é de outubro de 1917. E a Rússia sai da guerra com um tratado de paz com a Alemanha. O nome do tratado é Tratado de Brest-Litovsk, eu não sei falar isso. Que é para a Alemanha não invadir a Rússia, né? Aí a Rússia sai da guerra. Em 1917 também, os Estados Unidos entram na guerra. Por quê? Porque eles financiam muito a Tríplice Entente. E eles financiam muito a Inglaterra através de armamento bélico. E eles ficaram com medo da Tríplice Entente perder e eles terem dificuldade de pagar os Estados Unidos. Então eles entram na guerra, eles estavam com um avanço bélico bom, né? E, soldados novinhos, enquanto o pessoal já estava desgastado. Aí eles entram na guerra e garantem a vitória da Tríplice Entente. E foi assim que eles se tornaram a maior potência, até os dias atuais, né? Aí, consequências da guerra. Foi criado o Tratado de Versalhes, em 1918, para culpar a Alemanha pela guerra. Então, a Alemanha teve que pagar uma indenização aos países que venceram, os países da Tríplice Entente, tiveram que aceitar a ajuda econômica desses países e eles tiveram que reduzir o exército deles a 100 mil soldados para que não tivesse risco deles atacarem os outros países de novo. E então o Tratado de Versalhes nada mais foi que uma tentativa de culpar alguém pela guerra, que o culpado no caso foi a Alemanha. E isso gerou na Alemanha um sentimento de revolta muito grande. Tanto que isso aí foi importante para o Hitler entrar no poder depois, bem mais pra frente, né? Que fez com que gerasse a Segunda Guerra Mundial. Isso aí ajudou bastante na ascensão de Hitler, mas isso aí é mais pra frente, é só pra vocês não esquecerem e ver a conexão. E
pessoal ficou bem insatisfeito porque a inflação de lá foi surreal, foi uma coisa assim, os preços oscilavam em minutos. Por exemplo, tinha gente que ia lá num bar, pedia um café, tava 15 centavos, e aí depois de 10 minutos, quando a pessoa fosse pagar, o café já tava em 5 reais, sabe? Foi os preços oscilando em minutos mesmo. E aí por isso que o pessoal ficou bem insatisfeito. Inclusive, outra consequência foi que, por conta da insatisfação popular, a Alemanha deixou de ser um império para se tornar uma república. Aí foi isso, gente. Eu espero de coração ter ajudado vocês. E se vocês quiserem, me deem um feedback, me falem que vocês não gostaram, que vocês gostaram, levando em consideração que é o meu primeiro vídeo, tá? E se quiserem comentar sobre alguma matéria, algum conteúdo de história que vocês queiram que eu fale também, podem comentar aí, tá? É isso.